Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre geometria, ok? E na aula de hoje nós vamos falar sobre as figuras planas, né? Que são os polígonos, ok? Então olha, se você ainda não está conhecendo ou não domina ainda muito bem geometria, fica aqui comigo que aqui é o seu lugar, tá bom? Então, já sabe, né? Antes de eu me aprofundar no assunto, deixa aí o teu like, tá ok? Também se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, tá ok? Então olha, sem mais delongas, vem comigo, vamos lá. Figuras planas, geometria. Então pessoal, vamos começar respondendo essa pergunta aqui, olha. O que é um polígono, né? Um polígono nada mais é do que uma figura plana, né? Que tem três lados ou mais, ok? Por que três lados ou mais? Porque não existe um polígono com dois lados apenas, né? Se você tivesse um polígono apenas com dois lados, seria uma linha, né? Só tem o lado da esquerda e da direita, mas uma linha não é um polígono, né? Tá bom? Então assim, o menor polígono que nós temos é o polígono de três lados, tá? Que é o triângulo, tá? E aí por aí vai, né? Se você tiver quatro lados, você tem um quadrilátero, não é isso? Se você tiver cinco lados, você tem um pentágono, seis lados um hexágono e assim por diante, tá ok? Então assim, a gente vai ver cada um deles, tá? A gente vai analisar a área, perímetro, tá? Dos polígonos na aula de hoje. E nós vamos fazer algumas considerações a respeito deles, tá bom? Nós vamos perceber que existem vários polígonos, claro, infinitos polígonos, né? Inclusive o polígono que tem um número de lados tão grande que tende ao infinito, que é a circunferência, tá? Nada mais é que um polígono, mas o número de lados dele é tão grande que tende ao infinito, então ele se torna uma circunferência, tá ok? Então, ó, vamos aprender alguns dos principais polígonos e como calcular suas áreas e seus perímetros, tá ok? Venha comigo então. Então pessoal, o primeiro polígono que nós vamos falar aqui é o polígono que contém o menor número de lados, que é o triângulo, tá ok? Nós teríamos muitas coisas para falar sobre os triângulos, tá bom? Mas muitas mesmo, tá? Porém, o estudo dos triângulos ele tem um nome dentro da matemática que se chama trigonometria, tá? E eu vou reservar algumas aulas só para falar sobre o estudo dos triângulos, sobre a trigonometria. Então não se preocupe nesse momento em relação a todos os assuntos sobre triângulos, tá bom? O que é importante você saber nesse momento é por que ele se chama triângulo, né? Porque eles são tri de três e ângulo, três ângulos, né? Quer dizer o quê? Que é um polígono que tem três ângulos internos, tá ok? Por isso o nome triângulo, tá bom? Esse triângulo, que é importante você saiba também, todos os polígonos é importante calcular o perímetro. O perímetro é o quê? É a soma de todos os lados do triângulo, do polígono, tá? Soma de todos os lados. Então, por exemplo, no caso do triângulo, né? Esse triângulo que eu desenhei, ele é um triângulo equilátero. Não se preocupe agora com o nome, tá bom? Nós vamos ter aulas falando apenas sobre triângulos. Mas é um triângulo perfeito, ou seja, todos os lados têm o mesmo tamanho, tá? Então esse aqui é L, aqui também é L e aqui também eu chamei de L. Portanto, o perímetro aqui vai ser L mais L mais L, que é igual, no caso, a 3L, tá bom? Nesse caso desse triângulo aqui. Porém, a área é importante que você saiba, tá? Que a área do triângulo, ela vai ser o tamanho da sua base, tá? Vezes a altura desse triângulo, dividido por 2, tá? Então, vamos supor aqui, tá? Não é esse o exemplo, tá? Só estou colocando números aleatoriamente aqui, mas vamos supor que essa base tivesse 10 centímetros, tá ok? E vamos supor, aleatoriamente, que essa altura aqui fosse 12 centímetros, tá? Então, como é que eu vou calcular essa área? Eu vou fazer a base, tá? Vai ser 10 vezes a altura, 12,
dividido por 2, ok? 10 vezes 2, 120, né? Dividido por 2, dá 60, ok? Então, tranquilo? Então, fica tranquilo, tá? Que tem muito mais coisas para falar sobre triângulo, mas a gente vai ter aula reservada por isso, para isso. Então, por hora, o que eu quero que você saiba é que o perímetro de qualquer polígono é a soma dos seus lados, de todos os seus lados, e a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, ok? Bacana. Então agora vamos falar sobre o polígono que tem 4 lados, tá bom? Que são os quadriláteros, ó, vem comigo. Então, pessoal, o primeiro quadrilátero que nós vamos ver, né? Quadriláteros são polígonos com 4 lados, ok? O primeiro que nós vamos ver é o quadrilátero perfeito, que é o quadrado, tá bom? O quadrado, ele tem os 4 lados deles iguais, tá ok? E, no caso do quadrado, todos os ângulos internos dele têm o valor de 90 graus, tá? Bom, outra coisa que eu esqueci de falar, tá? Que é importante. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá ok? E a soma de todos os ângulos internos de um quadrilátero, seja ele qual for, não precisa ser quadrado, é 360 graus, ok? Então, ó, não se preocupa com o que eu falei agora dos 180 graus do triângulo, porque como eu falei, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas a soma de todos os ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus, tá ok? Bom, então o quadrado ele é perfeito, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então se aqui é x, aqui também é x. Logo, se aqui é x, aqui só pode ser x e aqui também só pode ser x, tá ok? O perímetro vai ser o quê? X mais x mais x mais x, que é igual a 4x, tá ok? E a sua área é o quê? É o lado vezes lado, tá ok? Então, se você preferir dizer a base vezes a altura, tá bom? Aí fica a seu critério. Mas você vai pegar um lado e vai multiplicar pelo outro, no caso a base vezes a altura, tá bom? X vezes x vai dar x ao quadrado. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse meu quadrado ele tivesse 10 centímetros aqui de lado, tá? Eu só preciso falar isso, 10 centímetros, quadrado de 10 centímetros de lado. Por quê? Porque se eu estou falando com um quadrado e ele tem 10 centímetros de lado, então aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10, tá bom? Então no caso vai ser o quê? A área vai ser 10 vezes 10, que vai dar o quê? 100 quadrado? Não. Qual é o tamanho do quadrado? Qual é a unidade de medida? Centímetros, tá? Então vai dar 10 centímetros vezes 10 centímetros, 100 centímetros quadrados, ok? Então essa é algumas propriedades do quadrado, tá? Outra coisa que é interessante é você descobrir quanto que é a sua diagonal, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, traçar uma diagonal aqui, ó, traçar uma diagonal aqui, e aí eu quero saber qual é a distância dessa diagonal, tá? A distância dessa diagonal aqui, olha, ela vai ser x raiz de 2, tá ok? Então você vai pegar a diagonal que vai ser a distância de um lado, de qualquer lado, né, porque é tudo igual mesmo, então vai ser x multiplicado por raiz de 2, aí você vai ter a distância dessa diagonal, tá ok? Essas são algumas propriedades, pessoal, do quadrado, tá bom? Vamos passar agora para o próximo quadrilátero? Vem comigo. Bom, pessoal, o próximo quadrilátero agora é o retângulo, tá? Ele leva esse nome retângulo, né? Porque justamente assim como o quadrado, todos os seus 4 ângulos internos são de 90 graus, ok? E a sua base e a sua área
é igual o cálculo da área do quadrado. É a base vezes a altura. Tá bom? E aí, basicamente, é isso, tá? Não tem muito o que fazer. Então é a mesma coisa que o quadrado, só que ele não tem lados iguais. Então se aqui dentro, se a base é x, a altura aqui vai ser y. Tá bom? Então você, no caso a área aqui, vai ser xy, tá? Que é a base vezes a sua altura. Ok? Vamos ver o próximo quadrilátero? Vem aqui comigo. Então o próximo quadrilátero, pessoal, que nós vamos estudar aqui é o losango, tá? Losango, tá? O losango, ele é um quadrilátero, né? Também. E ele tem essa característica aqui, né? A bandeira do Brasil, né? Aquela parte amarela, né? Ok? Bom, o losango, esse losango que eu fiz aqui, tá? Ele é assim, ó. Eu fiz ele aqui, olha, com 120 graus, ok? Então essa abertura que ele tem aqui, ela tem 120 graus. Eu posso descobrir quais são os outros ângulos desse losango apenas com essa informação? Sim, por quê? Porque lembra que eu disse, a soma de todos os ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, ok? Então se aqui é 120, aqui também é 120, ok? E se aqui é 120 e aqui é 120, e esses dois ângulos aqui são iguais, você consegue descobrir depois quais são os outros. Porque, ó, se esse é 120 e esse é 120, 120 com 120 são 240, tá? 240 para 360 faltam 120. E 120 dividido por 2 é 60. Então, se aqui é 120 e aqui é 120, aqui só pode ser 60 e aqui também só pode ser 60, tá? Então, se você contar, você vê que dá certinho, ó. 60, 180, 180, 300, 360, ok? E a área do losango, ela é dada pelo cálculo de suas diagonais, tá? Então, perceba que essa diagonal que eu tracei aqui no losango, eu chamei de desão. E essa diagonal menor aqui que eu tracei, eu chamei de desinho. A área é dada pela multiplicação do desão vezes o desinho dividido por 2. Ok? Tranquilo? Então esse foi a área do losango, tá? Sempre lembrando, se eu quiser calcular o perímetro, eu somo todos os seus lados. Ok? Então, vamos para o próximo quadrilátero? Vem comigo. Agora, pessoal, olha esse quadrilátero aqui, que ele tem um nome bem estranho, ó. Chama-se paralelogramo. Opa! Paralelogramo. Ok? Então, o paralelogramo é esse retângulo aqui torto, né? Ok? Ó. Ele é um retângulo meio torto. E o nome paralelogramo, esse paralelo significa que os seus lados são paralelos, tá? Então pode ver que esse lado aqui é paralelo com esse lado aqui, né? E esse lado aqui é paralelo com esse outro lado aqui, ok? Bem, a área do paralelogramo, ela é calculada da mesma forma que a área do quadrado e do retângulo. Base vezes a altura, tá? Só que a altura você não vai pegar daqui, né? Ok? Você vai ter que fazer uma projeção aqui e descobrir essa altura, tá? Se ela não for informada no exercício, tá? Que você está resolvendo. Então, você vai conseguir essa altura aqui e você vai pegar essa base aqui, tá? Por que a área ela é base vezes altura igual ao retângulo, né? Bem, porque se você parar para pensar, se você imaginar aqui, olha, se você fechar aqui, ó, fechar como se fosse um retângulo, né? E se você fizer isso aqui, desse lado aqui também, ó, você vai perceber, ou melhor, eu nem vou colocar aqui, eu vou colocar aqui pro lado de dentro. Certo? Você vai perceber que
isso aqui nada mais é do que um retângulo, né? Porque o que sobra aqui é exatamente o que falta aqui, tá ok? Então, se você cortasse aqui, né? Como se fosse fazer um retângulo, tirasse essa parte, ela caberia exatamente aqui e você fecharia um retângulo, né? Por isso, então, que a área é a base vezes a altura também, tá ok? Então, vamos para o próximo quadrilátero? Vem aqui comigo. Agora, pessoal, veja esse quadrilátero que interessante chamado de trapézio, né? O trapézio, ele tem 3 tipos de trapézio, né? Você tem o trapézio retângulo, tá? Por quê? O nome já diz, né? Porque ele começa aparecendo um retângulo, né? Ele tem um ângulo reto aqui, aqui também é um ângulo reto, tá? Mas aí ele se configura um trapézio, tá? Depois você tem o trapézio isósceles, né? Que é aquele trapézio que a gente mais conhece, né? Onde os ângulos das bases, os ângulos internos das bases são iguais e os ângulos das bases inferiores, né? E os ângulos internos das bases superiores também são iguais, né? Aquele trapézio certinho, né? E é o trapézio isósceles. E por fim você tem o trapézio escaleno, que é aquele trapézio que é todo torto, né? Ele tem um ângulo aqui que já não bate com esse ângulo, nem com esse, nem com esse. Então, esse ângulo aqui não é igual a esse ângulo, né? Perceba que só de olhando você já vê que esse ângulo aqui, ele é maior, né? Ele é maior do que esse ângulo aqui, que é mais fechado, tá bom? No entanto, não importa o tipo de trapézio que você esteja trabalhando, a área é calculada da mesma forma, que é o quê? A base aqui, essa base maior aqui, ó, porque você pode ver que ele tem uma base maior, né? Do que a base de cima, né? Que é a base menor. Então, essa base maior, essa é a base menor, e aqui você projeta a altura. A área vai ser o besão, a base maior, mais a base menor, dividido por 2 vezes a altura. Tá ok? Então essa é a área dos trapézios, tá bom? E agora, para finalizar, quando eu tenho acima de quadriláteros, né, pentágono, hexágono, decágono, como que eu faço para calcular a área desses perímetros, sendo eles regulares? Vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Por fim, pessoal, vamos ver aqui então como que a gente calcula os demais polígonos, né? Pentágono, hexágono, né? Heptágono, por aí vai, né? Esse exemplo que eu peguei aqui, eu peguei um hexágono, tá? Por que hexágono? Porque ele tem 6 lados, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? E ele é um hexágono regular, né? Ou seja, todos os seus ângulos internos aqui são iguais, né? Então, ele é um hexágono perfeito, né? Bom, como que você vai calcular a área de um polígono? Não precisa ser necessariamente o hexágono, tá? Pode ser 7, 8, 10, 20 lados, tá bom? Não tem problema. Você vai tirar o perímetro, tá? Lembra que eu falei do perímetro? Então você vai somar todos os lados, tá bom? E você vai multiplicar pelo apótema, tá? O que é o apótema? O apótema é a distância do centro do polígono regular até a sua extremidade aqui, tá? Até a metade da face, né? Do polígono, tá ok? Não é daqui até aqui, ó, não é do biquinho, tá? É daqui até a face, né? Até formar aqui, ó, com a face de qualquer um dos lados do polígono, 90 graus, tá? Esse é o apótema. Então, você vai somar todos os lados, você vai ter o perímetro, vai multiplicar pela distância do apótema e vai dividir por 2, ok? Então, pessoal, basicamente essas são a introdução aqui às figuras planas, aos polígonos, né? Talvez você está se perguntando aí, mas espera aí, professor, e as circunferências, né? Os círculos, né? Bom, as circunferências, nós vamos ter uma aula só falando sobre circunferências, tá? Então, fica tranquilo aí, porque a gente não entrou muito em detalhes em triângulos e principalmente não falamos quase nada aqui sobre circunferências,
Mas fique tranquilo que nós vamos ter aulas dedicadas a esses polígonos, tá bom? A essas figuras planas. Então, essa foi a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E aplicando a aula de hoje, com certeza você vai conseguir calcular a área das principais figuras planas que a gente encontra no nosso dia a dia. Tá ok? Muito obrigado pela sua atenção. Antes que você se esqueça, deixa aqui o teu like, tá ok? Também se inscreve no canal se você ainda não fez. E não esquece de ativar o sininho, que sempre que eu postar algo novo, uma aula nova, um exercício, você fica sabendo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau.